nós vamos falar um pouco sobre preocupações e como acabar, pelo menos um pouco, com a preocupação. É lógico que para eliminar isso precisa ser trabalhado grandemente, precisa ser trabalhado demais a inteligência emocional e aplicar constantemente na nossa vida. Vamos lá para a nossa ativação. Posição de poder. Posição de poder é fera, né, pessoal? Isso aqui que ajuda a combater cada vez mais preocupação, ansiedade, estresse, ira, raiva, ódio, tristeza. Faça essa posição de poder que você vai ver o quanto é extraordinário. Aqui, ó, a posição da Mulher Maravilha, ó. E vamos respirar. Mão na cintura, peito estufado. A gente vai puxar profundamente, segura um tempo e depois solta, tá bom? Isso é para que a gente reduza os níveis cada vez mais de cortisol e faça a produção de serotonina, dopamina, ocitocina. Para nos ativar no dia de hoje. No dia de hoje, eu te agradeço todos os dias, todas as manhãs, que o Senhor é Rei, é o dono do universo, é o Criador de todas as coisas. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades. Alonga o pescoço, pessoal, joga para o lado, para o outro lado. Para baixo, pro alto. Já tem em mãos papel e caneta, tá bom? Para quê? Para que tudo que fizer sentido para você, você possa anotar. Toda palavra de sabedoria, você anote. Tudo que vier de encontro, que fizer sentido na sua vida física, financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, anote, para que você possa buscar essa informação mais tarde e que você reflita e agregue, possa agregar na sua vida, para que você possa praticar todos os dias. Porque, pessoal, inteligência emocional na aplicação da vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, é uma aplicação diária. Todos os dias temos que fazer essa aplicação. Por quê? Porque a gente foi moldado numa sociedade aonde, primeiro, que não temos tanto conhecimento assim. Nunca e jamais, até então, espero que um dia se torne isso, não é ensinado isso nas escolas. Por isso que as crianças estão cada vez mais, inclusive com mais tempo na tela, estão cada vez mais deprimidas, ansiosas, estressadas, raivosas, não é verdade? Então, pessoal, que a gente possa treinar primeiramente na nossa vida e que a gente possa alcançar as pessoas que estão na nossa área de ação. A nossa área de ação é o quê? As pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, que haja transformação primeiramente em nós, para que a energia, aquela energia positiva, possa alcançar todos em nossa volta. Tá bom? Então vamos lá para a nossa leitura de inteligência emocional com o seguinte tema: como acabar as preocupações. Você não necessita ser vítima de preocupações, reduzida à sua forma mais simples. Mas o que é preocupação? É simplesmente um hábito. E assim como se pode mudar de hábito e de qualquer atitude adquirida, você também pode eliminar esse hábito. Faz sentido aí, pessoal? Olha só, coisa boa. Como essência, uma ação direta e agressiva, um processo de eliminação e apenas uma ocasião própria para se começar um ataque contra a preocupação. Sabe qual é? O ataque é agora.
Comece agora a eliminar as preocupações. Comece, pois, a eliminar esse hábito a partir desse momento, para que você viva com mais qualidade de vida, para melhor e mais saudável, para elevar, não é verdade? O seu bem-estar, o seu ânimo, o seu humor, para que todas as coisas positivas possam acontecer de fato na sua vida. Por que devemos levar a sério esse problema das preocupações? Primeiro estudo que eu vou apontar aqui para vocês, pessoal. Estudos apontam que a preocupação, que faz parte de um certo grau de ansiedade, é o grande flagelo dos tempos modernos. Dos tempos modernos. E tudo isso a gente pode observar por conta de vários fatores. Por conta de vários fatores. Eu trouxe pelo menos 5 aqui para vocês. Primeiramente é a sobrecarga de informação, não é verdade? A sobrecarga de informação, quando praticamente muitas pessoas abandonaram a televisão para ficar mais tempo no celular. Praticamente muitas pessoas abandonaram os jornais de televisão para buscar notícias, para assistir, para estar mais conectado ao celular, em outras fontes de informação. Tem até um estudo que fala que crianças de 7 anos têm mais conhecimento do que imperadores romanos. Você sabia disso? Para você ver o nível de avanço tecnológico que nós hoje vivemos. Outra questão, as pressões sociais. Isso aí é um grande influenciador de gerar preocupação em nossas vidas. Hoje em dia, nessa sociedade em que a gente vive, você tem que ser muito forte. Nós temos que ser muito forte para viver nessa sociedade que age por pressão. E é por isso que nós vemos hoje a grande recorrência, a grande elevação de pessoas mais adoecidas, preocupadas, e a consequência da preocupação é mais ansiedade, mais depressão, mais tristeza por causa da frustração, mais ansiedade de não conseguir alguma coisa direta e acabar se frustrando. Colocar expectativa também nas outras pessoas é um gerador de preocupação, e a consequência de tudo isso são doenças emocionais. Então, olha só, buscar pela perfeição, o desejo de sucesso e a necessidade de corresponder às expectativas dos outros podem criar um ambiente propício para o desenvolvimento da preocupação, por conta do medo de falhar, medo de não superar a expectativa das outras pessoas, né? De não corresponder às outras pessoas, medo de falhar, medo de que as outras pessoas não te veem com bons olhos. O que mais pode causar preocupação? O estilo de vida acelerada. Quantos de vocês aí, pessoal, vivem uma vida de forma acelerada? Pensamentos acelerados. E se a gente percebe, os dias têm passado rápido, não é verdade? E quando chegou a noite, a gente não fez o que queríamos tanto fazer, ou terminar uma atividade, uma tarefa doméstica, ou a arrumação da nossa casa, ou algum trabalho da faculdade, enfim. Os dias têm passado de forma acelerada, e com ele, e com o dia, os nossos pensamentos. E tudo isso também vem a preocupação. A preocupação que nos torna ainda mais ansiosos. De novo, preocupação. A influência da mídia e das redes sociais. A mídia e as redes sociais desempenham um papel significativo no aumento da preocupação. Por que isso, Thiago? A exposição constante a notícias negativas, comparação social e o fenômeno do medo de ficar de fora podem levar a um estado de preocupação constante. A necessidade de você ficar sempre na onda, não é verdade, pessoal? Muitas pessoas querem viver na onda, porque se você não estiver na onda, você não é como aquela pessoa, e tudo isso vai gerar uma certa consequência.
talvez dores crônicas, por conta, de novo, da preocupação que gera ansiedade. E um fator muito importante também é a falta de habilidade de gerenciar a emoção. Pessoas que vivem ansiosas. Não há escolas que ensinem ao controle da ansiedade. Hoje, buscando ferramentas, eu sei que nós podemos controlar a ansiedade, combater a ansiedade. Pelo menos 95, 98, 99% das pessoas que não sabem gerenciar suas emoções, pessoal. E por conta disso, vivemos em uma sociedade cada vez mais adoentadas em questão de emoções. Então, a falta de habilidade de inteligência emocional para o controle, a resiliência emocional e a capacidade de lidar com a incerteza pode levar a uma tendência maior de se preocupar com a ausência dessas estratégias. Tem um grande psicólogo que fala o seguinte: um dos maiores fatores emocionais negativos que afetam a sociedade é o temor, é a preocupação, que é o grande inimigo aniquilador da personalidade humana. E a preocupação é a mais sutil e mais destruidora de todas as doenças humanas, não é verdade, pessoal? Quantos de nós já passamos por crises de preocupações? Crises que talvez nos impediram de seguir por um caminho com medo de dar errado. E no final até poderia dar certo, mas por conta desse medo de preocupar em se dar mal, essa é a verdade, nós acabamos que não seguimos o trajeto que talvez traria o benefício para as causas de crescimento, para uma vida mais extraordinária, mais significativa. E com isso, por conta disso, nós perdemos muitas oportunidades. Alguns médicos têm analisado que preocupações diárias, ansiedade, estão ligadas ao aparecimento de doenças como artrite, pessoal. A artrite tem se identificado como um fator da questão emocional. Ele se corresponde a isso. Por quê? Porque foi encontrado, devido a algumas preocupações, e nessas pessoas que foram estudadas, foram encontrados fatores como, por exemplo, olha só, desastre financeiro, frustrações, tensões, apreensões, isolamento, amargura, rancor e constante preocupações. Constante preocupações, olha só. Então, em algumas pessoas, em alguns pacientes que participaram desse estudo, foram encontrados, foram verificados, foram achados, no seu histórico, causas assim, como fatores, principalmente preocupações. Olha só, um estudo pegou 176 pessoas em uma companhia empresarial, com média de 44 anos. Olha só, esse estudo, o que ele descobriu? Esse estudo descobriu que a metade tinha pressão alta, sofria do coração e tinha úlceras. E se percebeu o seguinte, que todos esses casos dessas pessoas que tinham pressão alta, com idades mais ou menos entre 44 anos, todos esses casos desses pacientes, a preocupação era o maior fator, era o fator principal. A pessoa que vive preocupada, ao que parece, não tem uma vida tão longa quanto a pessoa que aprende a vencer as preocupações da vida. Outro estudo aqui. Um cientista estudou 450 pessoas idosas que esperavam, com o seu modo de vida, chegar aos 100 anos. E descobriu o seguinte, pessoal, que elas viviam satisfeitas porque elas seguiam certos padrões. E olha só, uma dica para nós hoje, uma dica importante. Olha só como é que elas viviam.
elas mantinham sempre ativas, eram moderadas em tudo, alimentavam-se adequadamente, encontravam grande prazer na vida, dormiam cedo e levantavam também cedo, viviam livres de preocupações e temores e tinham espíritos tranquilos e fé em Deus. Vale muito essa dica de hoje, vale muito. Então, 2 fatores que me chamaram a atenção: elas viviam de forma tranquila, sempre ativas, elas cuidavam das suas alimentações, pelo menos até antigamente, pessoal, não tinha tantos alimentos assim industrializados. E talvez esse pode ser um grande mal para a nossa saúde hoje. Pode ser não, é um grande mal, associando com vários fatores: alimentação inadequada, preocupação diária, falta de gerenciar as emoções, grandes preocupações, ansiedade, depressão, tudo isso gerando dores crônicas, dores emocionais, doenças, dores físicas, ansiedade, fibromialgia. O primeiro passo para eliminar é acreditar. A preocupação é um hábito. Todo hábito, ele foi aprendido, ele pode ser desaprendido, se essa é a palavra certa. Como a gente tem um costume de acordar, ir ao banheiro, escovar os dentes, isso se tornou um hábito cíclico, né? Todos os dias. Então, aquilo que se torna um hábito é possível desfazer esse hábito. Então, com prática constante. Primeiramente, uma técnica é acreditar que você pode eliminar esse hábito, tá bom? Porque hoje a gente sabe, pessoal, que muitas vezes, muitas preocupações não vão acontecer nem 80% ou 90% daquilo que a gente acredita que vai acontecer, tá bom? Então, para que ter medo? Para que se preocupar? Para que ficar ansioso? E outro exercício prático que a gente pode estar praticando é construir novos hábitos, eliminando a preocupação. Tem esse exercício que eu costumo passar para algumas pacientes, que é o seguinte: você, antes de dormir, sentado ou deitado, a gente vai fechar os nossos olhos e vai mergulhar nos nossos pensamentos. E refletir como foi o nosso dia. Pensar no que a gente poderia ter feito de melhor, no que a gente falhou e poderia ter feito melhor, aonde nós fomos preocupados demais, aonde nós fomos talvez preguiçosos e não agimos como deveríamos agir. O que mais? Aonde a gente procrastinou, aonde a gente deveria ter feito aquela situação, ter passado pelaquela jornada, e a gente acabou que não passou por conta da procrastinação. Então a gente vai navegar, vai mergulhar nas nossas emoções e pensar no que a gente poderia ter feito de melhor naquele dia. Ou você escreve ou você mentaliza um dia melhor, um dia de amanhã melhor. Começa a construir. Essa técnica se chama imaginação criativa. Caraca, ela é poderosa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre fé criativa. É a mesma coisa. Então essa imaginação criativa ou fé criativa, ela é o primeiro passo para a sua vida se transformar em uma vida extraordinária, pessoal. E aí, com essa imaginação criativa, com essa fé criativa, você começa a falar, a dizer. Por que eu te trago isso hoje? Como exemplo, pessoal, um exemplo muito significativo é o seguinte: que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente começa a falar, a dizer, começa a se materializar. E outra coisa, é durante o sono que os pensamentos tendem a mergulhar mais profundamente no nosso subconsciente.
E os últimos 5 minutos antes de dormir são de extraordinária importância, pois é nesse breve período que o espírito se torna mais receptivo para as sugestões. Então, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, que para tudo se materializar, e hoje estudos comprovam isso, tá bom? Para tudo se materializar, nós devemos fixar no nosso subconsciente e através de palavras atrair aquelas situações positivas que nós queremos viver, tá bom? Então, se você quer viver algo extraordinário, comece a falar, diga, solte a palavra, libere a palavra. Como é importante a imaginação criativa. Ela consiste em criar cenários em uma imaginação, onde você imagina conquistando algo, fazendo algo que você achava impossível. Que mais? Esvaziando toda a preocupação, esvaziando toda a ansiedade, todo o estresse e fazendo com que o seu corpo se torne cada vez mais leve. Com isso você vai drenando, você vai retirando cada vez mais situações, pensamentos, sentimentos mais negativos, tá? Que antes atrapalhavam o seu modo de viver, que atrapalham cada vez mais a sua saúde. E com essa gestão emocional, pessoal, você pode se libertar de muitas dores e doenças. O nosso corpo é uma farmácia ambulante. Por exemplo, para nós nos tornar felizes, quando nós estamos felizes, é produzido a serotonina. Sofrer com dores todos os dias, não cuidar das nossas emoções, se alimentar de forma péssima. Com isso, a alimentação já produz algumas inflamações no nosso corpo. Emoções negativas também já influencia negativamente, então vai inflamar o nosso corpo. E alguns comportamentos também, não é verdade? Então, muitas vezes, por falta desse cuidado, nós acabamos nos dando mal. Outro exercício, pessoal, que é bem legal e é muito importante, eu falei, né, que primeiro é acreditar que você pode se livrar, eliminar a preocupação da sua vida. E uma coisa bem legal que você pode fazer é você estar repetindo palavras de concordância, palavras positivas que agreguem valor na sua vida. Como todo dia eu falo, toda vez que você verbaliza palavras, toda vez que você diz palavras positivas, toda vez que você cria palavras para você mesmo, para a sua vida, você está reprogramando a sua mente contra o seu subconsciente que está acostumado, adaptado com as situações adversas, com a Amanda do passado, com a Glaubênia do passado, com a Joana do passado. Então ele vai querer continuar como se fôssemos aquelas pessoas do passado e vai querer continuar sempre assim. Então a reprogramação mental é você batendo na tecla, dizendo para o seu subconsciente: agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou uma nova pessoa, amanhã eu serei uma nova pessoa. Reprogramação mental é você dizer, treinar todo dia até essa palavra fazer parte da sua vida. Repetir pelo menos isso aqui, eu creio que agora não há ansiedade, não há temores na minha vida, não vivo em ansiedade, não existe insegurança. Repetir essas palavras vão fazer mudanças na sua vida. E também agradecer a Deus por livrar os temores. Agradeça, Deus, obrigado porque o Senhor já me livrou disso, daquilo e vai continuar sempre me livrando. Eu acredito nos 3 pilares, que é as 3 fórmulas para uma vida extraordinária. E quais são elas, pessoal? Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Os 3, um longe do outro, é disfuncional. Então não adianta você cuidar somente da saúde física, esquecer do espiritual, da sua saúde espiritual e não cuidar da sua parte emocional, da sua saúde física. Não adianta você cuidar do seu emocional, indo ao psicólogo, psiquiatra, tomando medicamento para o emocional e deixando lá a alimentação inflamar mais o seu corpo. Caraca! Então os 3 andam juntos, tá bom? Esse é o processo de drenagem, de drenar tudo que é ruim, tudo que é mal da sua vida. Então você utilizando essas 3 técnicas vai drenar do seu corpo, do seu espírito, das suas emoções, tudo que é ruim, tudo que é negativo. Isso vai te beneficiar demais. Diga
autoafirmação, em alto som, em alto e bom som, essas palavras assim, ó. Isso já vai fazer parte da reprogramação mental da sua vida. Diga: Deus agora está me protegendo contra todo mal. Deus está me protegendo agora contra todo mal. Repita isso várias vezes. Deus está protegendo todos os meus familiares, a minha família, de todo mal. Deus está agora me guiando e me colocando na direção certa contra todo mal, de toda ansiedade, de todo medo, de todo temor, de toda preocupação. Esse é o nosso combustível. O combustível da fé é nós criarmos uma situação, um cenário sem enxergar. É a gente acreditar nesse cenário mesmo sem poder tocar. Tá bom? Agora outra coisa. Eu falei no início que tudo que você pensa pode se materializar. E vocês iriam entender por conta disso aqui que eu vou falar. Muitas pessoas, quando leem, passam batido sobre isso. E muita coisa se materializa quando nós temos medo, preocupação, medo de acontecer com a gente. Olha só, Jó, depois vocês pesquisam lá, Jó 3:25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Nessa palavra que o Jó estava relatando o quê? Quem já leu a história sabe que Jó era um homem muito, muito rico. E ele fazia sacrifícios pela própria vida, pela sua saúde, pela sua vida financeira, para Deus, para os seus filhos, para a proteção da sua família. Ele fazia tudo isso com medo de acontecer algum mal sobre a vida dele, sobre a vida da família dele. Para quem já leu essa história sabe que essa era a intenção de Jó. E ele era tão especial, tão amado de Deus, que um dia ele foi provado. Ele foi provado. E aí, tudo que ele temia, tudo que ele tinha medo, veio a acontecer, pessoal. Ele chegou a perder tudo, ele chegou a perder a família, ele chegou a adquirir doenças, males sobre o seu corpo. E tudo isso devido ao quê? Ao temor. Ele chamou tanta atenção de Deus que ele foi provado naquilo que ele mais temia. E por fim, quem sabe da história, ele passou e Deus deu ainda mais do que ele tinha. Dobrou todas as conquistas que ele obtivera em sua vida. Família, filhos, riquezas, prosperidade, uma vida extraordinária. Então o que eu quero dizer com isso? É claro que acontecerá. Se você materializar, se você temer alguma coisa todos os dias, é claro que isso vai acontecer. É claro que isso vai acontecer. Você pode estar materializando aquilo que você quer para si, algo que vai te beneficiar, que vai te ajudar a ter uma vida extraordinária, como também aquilo de forma que você pensa de forma negativa, pode também vir a acontecer. Se você tem medo de adquirir dores e doenças, pode vir a acontecer. Se essa for a causa da sua preocupação, da sua ansiedade, dos seus medos, pode sim acontecer. Por isso que hoje, o agora, é importante a gente adquirir essa autoconsciência, esse conhecimento e mandarmos fora todo medo. A partir de hoje, o agora. Que o agora seja importante para você. Então olha só, pessoal, Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então viva o hoje, viva o melhor de Deus agora. Viva a sua saúde, viva a sua família agora. Viva a sua vida agora. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Caraca!
lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele quem cuida de vocês. Agora me fala aí, para que tanta dor? Para que tanto medo? Para que toda essa ansiedade? Para que toda essa preocupação? Se é Ele que cuida de você, tudo que você pode fazer, você faça. Agora, aquilo que você não pode fazer, aquilo que não está ao seu alcance, para finalizar, aquilo que não está ao seu alcance, entregue nas mãos de alguém que pode fazer por você aquilo que você não pode. E Cristo estará pronto a receber as suas preocupações, a receber as suas ansiedades, seus medos, seus anseios e cuidar de você.